O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo as multidões perguntavam a João: o que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Diletos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 3º domingo do Advento, que recebe o título de Domingo do Gaudete, que quer dizer Domingo da Alegria, por causa da antífona da Santa Missa de hoje, que é uma citação do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Seja conhecido por todos a vossa alegria. Ora, o apóstolo exorta a alegria cristã. A alegria cristã é um fruto do Espírito Santo. O primeiro fruto é o amor, o segundo é a alegria, segundo a lista do apóstolo Paulo aos Gálatas. Paulo determinou que a alegria é o segundo fruto do Espírito Santo. Por isso, quem tem paz com Deus, quem tem o Espírito Santo, ele tem a verdadeira alegria que brota da intimidade com Deus. Como a Virgem Maria exultou de alegria no Senhor, no seu hino Magnificat, ela disse: a minha alma exulta de alegria em Deus, meu Salvador. A alegria que é próprio daquele que entregou o seu coração a Jesus, que se libertou das paixões enganadoras deste mundo, que não vive uma vida conforme os vícios, os erros deste mundo, mas foi libertado da escravidão do pecado, está livre do jugo do mal e pode louvar, agradecer a Deus, o seu libertador. A grande libertação trazida pelo Cristo na terra não é uma libertação social, econômica ou política,
mas é uma libertação espiritual. Nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia e rompeu com os grilhões da morte, e rompeu com os grilhões do pecado, por isso também rompeu com os grilhões da tristeza e do desânimo. Veja que Miqueias falou isto para nós, profetizou isto para nós. Foi dito então, na primeira leitura de hoje: o Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor, Ele está no meio de ti, nunca mais temerás o mal. Aqui está o motivo da nossa alegria. Deus, sim, Deus revogou a sentença que havia contra nós, e essa sentença nos declarava culpados diante de Deus, devido às nossas faltas, pecados. Mas Deus, em sua misericórdia, revogou essa sentença, cancelou esse documento, rasgou esse documento. Nos deu, portanto, a libertação verdadeira. Afastou de nós os inimigos, Satanás, os espíritos malignos, pessoas mal intencionadas. Deus afastou de nós pessoas que queriam nos levar ao pecado, ao erro. Nos libertou do demônio e dos seus seguidores. Deus é o Rei de Israel, é o Senhor que está no meio de nós. Nunca mais temerás o mal. Nossa alegria vem disso então. Não tememos o mal, não tememos os inimigos, porque foram dispersados. Não tememos nem a morte, porque Cristo morreu e ressuscitou. Também aqueles que estão em Cristo vão ressuscitar após a sua morte. Esta é a esperança cristã, e a base disto é a alegria que vem de uma vida dedicada a Deus. O local mais feliz que Deus criou é o céu. O céu é para os santos. O céu é para os felizes em Deus. O céu é para pessoas verdadeiramente alegres. O céu é um lugar de intensa alegria, de intenso louvor a Deus. O inferno, que é lugar de tristeza, sofrimento, dor e desilusão. Naquele dia se dirá: não temas, não te deixes levar pelo desânimo. Naquele dia, profetizou Sofonias para nós. Que dia é este? O dia que o Senhor veio, o dia que Ele inaugurou com a sua morte e ressurreição da cruz, o tempo da graça, o dia da graça, o Kairós de Deus. Pode então dizer para nós o apóstolo Paulo: estais agora sob a graça de Deus, e não mais, e não mais. Sois devedores do pecado e da carne, porque estais sob a graça de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus. É o tempo da graça, é o tempo da misericórdia, é o hoje de Deus, é o hoje da salvação. E é nisso que reside a nossa alegria, de termos um Salvador, que é Jesus o Senhor. No entanto, nos deixamos levar muitas vezes pelo desânimo. Ficamos desanimados. E o autor da carta aos Hebreus, Hebreus 11, vai dizer para nós, ao definir a fé, ele vai dizer assim: não somos de perder o ânimo para a nossa ruína, mas somos de manter a fé para a nossa salvação. Quando você desanima, quando você perde o ânimo, você caminha para a sua ruína espiritual.
Muitos estão caminhando para a sua ruína espiritual devido ao desânimo, devido às murmurações, às reclamações, à cegueira espiritual, não consegue ver e enxergar as obras de Deus, não consegue ver e enxergar a beleza da vida. Como é bom viver, como é bom ter esse Deus para amar, adorar e servir. Como é bom experimentar a libertação que vem deste Deus, como é bom viver como salvo, como um cristão salvo pelo Cristo, pelo sangue redentor de Cristo. Como é bom meditar, como dizia Santo Agostinho, o preço que foi pago por nós na cruz. E este preço que foi pago por nós na cruz é o preço do sangue redentor do Cristo. Você vale o preço do sangue de Cristo. Você tem muito valor, não destruas a tua vida. Não percas o caminho da salvação. Não vá buscar alegria no pecado, no vício, no erro, na sujeira deste mundo. Este mundo não pode te dar a paz. E este mundo não pode te dar a alegria. Pelo contrário, quanto mais pecado você somar em sua vida, e sobretudo pecados mortais, mais infeliz você vai ser. A infelicidade nasce do pecado, sobretudo do pecado mortal. E o que é o pecado mortal? É violar um dos 10 mandamentos que Deus deu ao seu servo Moisés no Monte Sinai. Quando você peca contra os mandamentos de Deus, você caiu em pecado mortal, se afastou da graça de Deus, expulsou Deus do seu coração, perdeu o estado de graça, está sem a graça de Deus. E qual é o resultado de alguém que vive sem a graça de Deus? Tristeza, desânimo, angústia, desesperança, porque ele perdeu a amizade com Deus por causa do pecado. Mas a palavra de Deus hoje é uma palavra de esperança, é uma palavra de transformação de vida. Porque continua ainda o profeta de Deus: o Senhor teu Deus está no meio de ti, Ele é o valente guerreiro que te salva. E é isso que vimos no Evangelho, no versículo 18 do capítulo 3 do Evangelho de São Lucas. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. João anunciava ao povo uma boa notícia, que em grego é evangelho. João evangelizava aquelas pessoas, anunciava a palavra de Deus, anunciava a possibilidade de uma vida nova, sem pecado, sem vícios. Uma vida nova, uma vida santa, uma vida pura. Uma vida que eles podiam se orgulhar, uma vida digna, que eles podiam se orgulhar de pertencer a Deus, o Cristo Jesus. Então iam até João as multidões e, compungidas pelo evangelho pregado por João e tocados pela palavra que João ensinava, diziam a João: João, o que devemos fazer? Que maravilha tudo isso que o Senhor nos disse, como é bela esta palavra, como esta palavra trouxe esperança para nós, mas o que nós vamos fazer agora? Quer dizer, a pregação de João, o evangelho anunciado por João, levava as pessoas a uma mudança de vida.
Quantas missas você já veio? Quantas homilias você já ouviu? E quantas vezes você saiu da igreja após ouvir a homilia do padre com este sentimento: nossa, eu tenho que mudar de vida. Nossa, eu tenho que largar aquele pecado. Nossa, eu não posso continuar sendo como eu estou sendo. Eu tenho que mudar de vida. Eu preciso de conversão. Quantas vezes a palavra de Deus pregada a você gerou em você esta coragem de romper com o pecado, de romper com certas amizades, de romper com certas situações que estão te levando à queda ou que te podem levar à queda? Pois aquele que luta contra o pecado deve lutar primeiramente contra as ocasiões de pecado. Santo Afonso, grande doutor moral da igreja, nos ensina que a pregação que o demônio tem mais raiva é quando o sacerdote inculca nos fiéis o dever e a responsabilidade deles evitarem as ocasiões de pecado, porque se você evitar as ocasiões de pecado, você não vai pecar. Mas, se alimenta situações de pecado, se dá brechas ao inimigo, porque somos fracos, seres carnais, vendidos como escravo, como diz São Paulo, cairemos fatalmente. Também iam até João, veja bem, cobradores de impostos, gente. Cobradores de impostos eram homens corruptos. Eles roubavam por meio do trabalho público que eles possuíam. E João diz a eles: não cobreis mais do que foi estabelecido. Quer dizer, parem de roubar. Quem rouba, pare de roubar. Quem mente, pare de mentir. Quem adultera, pare de adulterar. Quem fornica com a sua namorada ou seu namorado, pare de fornicar. Quem tem acesso à pornografia, pare de fazer essa porcaria. Era isso que João anunciava, e era isso que fazia com que as pessoas tomassem uma decisão para ser de Deus, para não ficar protelando a sua conversão para amanhã, para amanhã, para amanhã, sempre para amanhã, e nunca essa conversão chega. Aliás, diz também Santo Afonso, esta é a tática do demônio para enganar uma pessoa, não é? Inculcar nela para ela deixar aquele pecado sempre mais adiante, quando ela tiver mais anos, quando ela tiver mais idade. E na verdade, ela nunca consegue se libertar daquele pecado, vai morrer naquele pecado, porque esta é uma tática que o demônio utiliza para enganar e seduzir. Também iam soldados romanos que eram pagãos, não eram judeus, não conheciam Deus de Israel. Esses também se convertiam, queriam mudança de vida. E João dizia a eles: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. A todos João tinha uma palavra de conversão, para que as pessoas pudessem emendar-se de vida. Era preciso que houvesse uma emenda de vida. E por fim, as pessoas até pensavam que João era o Messias, mas ele vai dizer: não, eu não sou o Messias, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, e ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Você já foi batizado no Espírito Santo e no fogo no dia do seu batismo. Você já pertence a Deus. Você tem o selo de Deus em você.
você é batizado, você é cristão, você tem o Espírito Santo. Então você pode decidir. Você pode decidir em ser de Deus, em romper com aquele pecado, em romper com aquela situação. É permitir que o Espírito Santo atue poderosamente em sua vida e realize em você aquela transformação de dentro para fora. Mas o Espírito Santo espera também que você tome a sua decisão, que você faça uma firme resolução em romper com o pecado, em querer ser de Deus. E São João então se define: depois de mim virá um outro maior do que eu, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e ele se define: eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Veja a humildade do Batista. Ele está dizendo que não é digno de se curvar diante do Senhor, de tocar nos pés do Senhor, de desatar as sandálias do Senhor, para limpar a sola das sandálias do Senhor. Por isso, a virtude da alegria está associado, sem dúvida alguma, à virtude da humildade. O orgulhoso jamais poderá ser feliz, o orgulhoso jamais poderá ser alegre, vai estar reclamando de tudo, sempre vai estar faltando algo para ele. Mas os humildes de coração, os pobres de espírito, os que ouvem a pregação de João Batista, são dóceis ao Espírito Santo e abrem o coração à palavra de Deus. E de coração aberto acolhem a força e o poder da palavra de Deus e, apoiados nesta palavra e na graça divina, tomam a decisão de romper com o pecado e de ser genuinamente de Deus. E é nisso que está a verdadeira alegria. Que Deus, por meio da Virgem de La Salete, nos conceda essa graça. Assim seja. Amém.